E o Cruzeiro topa pagar mais do que o Flamengo para contratar uma das maiores joias do futebol nordestino, o volante Zé Lucas, de 18 anos de idade, que pertence ao Sport. A oferta do Cruzeiro chega a 6 milhões de euros, mas com 3 milhões e meio de euros ou 20 milhões de reais fixos, o restante atrelado a bônus. O Flamengo sinalizou, ofereceu 2 milhões e meio de euros fixos, ou seja, 1 milhão de euros a menos do que o Cruzeiro, embora o rubro-negro esteja disposto a bancar 4 milhões de euros em bônus. Importante contar que o Zé Lucas não deve mais jogar pelo Sport, será negociado. Resta saber se com o clube do Brasil ou do exterior, o Olympique de Marseille e o Shakhtar Donetsk, que são outros times interessados. Tem outra grande diferença entre as propostas do Cruzeiro e do Flamengo. O Cruzeiro pretende integrar o Zé Lucas ao time principal para que ele possa jogar ainda nessa temporada. O Flamengo quer fazer do Zé Lucas um reforço para o time sub-20, com a perspectiva de ser utilizado a partir do ano que vem na equipe principal. Zé Lucas, que havia subido para o time de cima do Sport na temporada passada, já soma 57 jogos como profissional, sendo 23 na atual temporada, além de 3 jogos pela seleção brasileira sub-20. A Nação Celeste tá na ansiedade, né? Na expectativa da bola rolar dia 22, duelo com o Internacional fora de casa. Estaremos lá, Itatiaia sempre lado a lado do Cruzeirão. Semana passada fomos a Brasília, né? E até destacava aqui o carinho do torcedor e do ouvinte da Itatiaia com a gente não tem preço, né? Só agradecimento a tudo isso que é a Itatiaia. É a nossa segunda casa, com certeza, tem a nossa casa de origem, onde dormimos, descansamos, e depois tem a Itatiaia, isso é por onde a gente passa. E no sul do Brasil também, a organização da torcida do Cruzeiro para acompanhar o duelo no Beira-Rio. Jogo que vai ser essa retomada da equipe celeste, por isso, a partir de hoje, então, na Toca da Raposa, tudo sendo pensado em relação ao Internacional, a forma de jogo do Inter, como o Inter gosta de fazer a saída de bola, a bola parada, encaixe defensivo, ofensivo, tentar surpreender de alguma maneira, já é o fim da intertemporada e a preparação de fato com vídeo e com os trabalhos em campo, pensando nesse duelo com o time gaúcho. E aí, Thiago, ironias do futebol. Matheus Cunha ontem foi anunciado como reforço do time gaúcho, contrato assinado até junho de 2027, o Cruzeiro fazendo esse empréstimo ao Internacional com opção de compra após essa cessão. O Cruzeiro empresta e depois, se ele for bem, se ele for de fato um jogador interessante no Internacional, o Colorado Gaúcho pode adquirir o atleta, mas para esse duelo com o Cruzeiro não, né? Tem essa cláusula de não enfrentar o time cruzeirense, e aí tem multa, tem tudo isso. Sabemos que é uma forma de todos os times atuarem, no Cruzeiro não foi diferente com essa relação do Matheus Cunha, mas o Matheus Cunha sendo acionado, sendo apresentado no Internacional, pensando aí na sequência da temporada, já sendo o rival do Cruzeiro para quarta-feira, esse duelo no estádio Beira-Rio que eu mencionei. Ô Thiago, sinceramente, vou passar a bola para você, rolar com o Alê também. Eu acredito que o Matheus Cunha teve as oportunidades, foram 12 jogos, não caiu nas graças do torcedor e, sinceramente, nem sei se volta mais ao Cruzeirão, viu, Thiago? Boa sorte a ele lá no Internacional, que ele siga a sua carreira, mas de fato foi uma passagem ruim do Matheus no gol do Cruzeiro. Olha, Oliveira, sobre Cruzeiro Internacional, torcedor na ansiedade, é um baita clássico do nosso futebol. Eu conversava com colegas da Rádio Gaúcha ontem, quando acompanhava aqui na Copa do Mundo das Coletivas, pré-jogo, né? Já vamos ouvir o técnico Lionel Scaloni da Argentina, Itatiaia entrevistou o Scaloni, nós conversamos também com o Luiz de la Fuente, o técnico da Espanha, e estava lá o Eduardo Gabardo da Rádio Gaúcha, e aí falava com ele sobre esse Internacional. Os times estão muito próximos na tabela, Cruzeiro com 24 pontos, 13º, Inter 14º, 21 pontos. Mas ele me dizia do astral, que no Inter tá uma cobrança violenta, pesadíssima pra cima da diretoria. Essa contratação do Matheus é prova disso. A turma escorraçando com o Internacional pelas contratações na janela. E diferente do Cruzeiro, apesar da questão matemática estarem muito próximos, o Cruzeiro me parece num astral melhor. Isso pode influenciar no jogo de quarta-feira, não, Ale? Sem dúvida, né? O Inter tem sido muito cobrado, não é pra menos. O time tá a 1 ponto da zona do rebaixamento. Antes da parada, vinha de derrotas pro Vitória e pro Bragantino e realmente não conseguiu fazer uma janela de transferências que seja favorável. Eu, com todo respeito, né, você até de forma deselegante chamava o Matheus Cunha de falso 1, né? Eu, se sou o Cruzeiro, fazia uma cláusula que ele tem que jogar. Eu empresto o Matheus Cunha, mas ele tem que jogar contra nós, porque realmente foi uma passagem ruim. Ele teve oportunidade muito mais até do que merecia. Ele já tinha provado que não tinha condição de ser o goleiro do Cruzeiro e continuou ainda sendo titular, continuou sendo prestigiado, demorou muito para sair e não foi bem. Sinceramente não foi bem. E o Inter não faz uma boa temporada até agora. Agora, evidentemente que essa parada e essa intertemporada pode mudar muita coisa, né? Um trabalho bem feito nesse período pode mudar a cara dos times, né? Porque é um tempo que normalmente o treinador não tem.
né, para treinar os seus comandados e tal. Então, realmente, essa parada pode ter algumas mudanças em algumas equipes que têm bons treinadores. Vamos ver se isso acontece com o Internacional, mas a perspectiva não é positiva, até por isso que o Cruzeiro tem que estar otimista para esse confronto, viu, Thiagão? Também sou muito mais o Cruzeiro para esse jogão, para se dar bem, para vencer e começar bem também essa retomada do Campeonato Brasileiro. Como é que fica essa programação do Cruzeiro, Pance? Já você volta com muito mais do Cruzeirão aqui no Rádio Esportes, hein, Pancieri? O Cruzeiro então finalizando o trabalho hoje, tem trabalho amanhã, segunda-feira, terça, o Cruzeiro treina e depois segue rumo a Porto Alegre, onde já fica concentrado na capital gaúcha para o duelo de quarta-feira. E aí na próxima participação, eu vou falar de mercado, Thiago, porque ontem teve uma palavra importante, né? Reproduzimos aqui no Rádio Esportes o Pedro Lourenço falando que o Cruzeiro vai procurar esse primeiro volante, todo mundo sabe a posição que ele se referia a esse primeiro volante, e aí surge um garoto do esporte na mira do Cruzeiro. Tem mais time querendo também. Eu conto tudo daqui a pouco, Thiagão. Boa, Pancieri. Quem será esse volante que o Cruzeiro vai investir, hein? Quem é o volante que o Cruzeiro vai buscar? Pancieri vai contar pra você já aqui no Rádio Esportes. Agora, meio-dia com mais 10 minutos. Sabadão, né? Campeonato volante que o Cruzeiro quer. O Cruzeiro tá no mercado. O Pedro Lourenço confirmou ontem que vai buscar o primeiro volante. Já tem um possível nome, Emerson Pancieri. E a informação do Cruzeiro. Fala aí, Pancieri. Fala assim, Thiagão, o Cruzeiro quer o jovem Zé Lucas. Ele tem 18 anos, pertence ao esporte. Recentemente, vários times, né, do futebol europeu já demonstraram interesse por ele. Atualmente, inclusive, o Shakhtar já buscando detalhes desse atleta, o Olympique de Marseille e o Flamengo. Só que o Flamengo seria numa operação para levar o garoto para o sub-20, não para o time principal. Mas o Cruzeiro observa, ainda não fez proposta oficial por ele, mas está sim na lista de possíveis, né, reforços do Cruzeiro. O Zé Lucas é um nome que interessa e agrada a diretoria de futebol do Cruzeirão, Thiago. Ô, Ale Oliveira, 18 anos, aí é mais pra investimento, né? Não dá pra chegar, pensar que vai chegar e fardar, apesar de ser bom jogador. Eu gosto do futebol do garoto. E aí, Ale, o que você pensa dessa possível contratação do Cruzeiro? É um jogador muito promissor, né? Capitão da seleção brasileira sub-17, já foi convocado, inclusive, pra seleção sub-20, seleção brasileira que foi campeã sul-americana na categoria sub-17. E ele realmente parece muito talentoso, tem essa concorrência, né? De vários clubes, inclusive de fora do país, o que dificulta um pouquinho. Mas eu acho que o Cruzeiro, claro, como investimento, pode ser válido sim. Mas o Cruzeiro precisa chegar e comprar um jogador, adquirir um jogador, contratar um jogador para chegar e jogar, o Thiagão. Para chegar e encarar o Flamengo no Mineirão, jogo decisivo pelas oitavas de final da Libertadores. Será que o Zé Lucas já tem essa bagagem? Não me parece. Mas como investimento, certamente me parece muito promissor. Vamos juntos com as primeiras do dia. Neste sábado, começando com jogos do Campeonato Brasileiro, hein? Foram 3 jogos nessa sexta-feira. O Bahia derrotou a Chapecoense por 2-0, o Bahia brigando aí na parte de cima da tabela. Fluminense e Red Bull Bragantino empataram por 1-1 e o Mirassol derrotou o Grêmio, estreia de Japa, e o Japa foi titular. Mirassol 2, Grêmio 1. Agora os jogos do Campeonato Brasileiro somente na semana que vem. Alguns clubes já com 19 partidas, outros ainda não. O Cruzeiro, por exemplo, está na 13ª colocação com 24 pontos. Dependendo do resultado diante do Internacional, pode subir boas posições na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Na parte de baixo da tabela, o Mirassol, com a vitória sobre o Grêmio, chegando a 19 pontos e tem 18 jogos, encostando ali já para sair de uma zona de rebaixamento. O Grêmio é o primeiro fora da zona de rebaixamento, com 19 jogos, um jogo a mais que o Cruzeiro, se manteve com 21 pontos. O Vasco é o primeiro da zona, também com 19 jogos e 20 pontos conquistados. É o Brasileirão, voltando ainda em meio à Copa do Mundo, e a partir da semana que vem aí o futebol brasileiro voltando com tudo. O Cruzeiro retorna aos treinamentos neste sábado, depois dos 2 jogos treino na quinta-feira, e aí agora o Cruzeiro vai direto. Sábado, domingo, segunda, terça, na terça viaja, fecha a preparação em Belo Horizonte mesmo, viaja depois para o jogo de quarta-feira diante do Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre. E aí o técnico Arthur Jorge tendo então a partir de hoje mais 4 sessões de treino na toca para últimos ajustes para colocar o Cruzeiro diante da equipe do Internacional. Lembrando que Lucas Romero cumpre suspensão também nesse jogo do Campeonato Brasileiro. Ele recebeu o 3º cartão amarelo no empate do Cruzeiro diante da equipe do Fluminense. Tinha até uma dúvida quanto a isso e o Lucas Romero então fica fora desse jogo, vai ser aí substituído
pelo Matheus Henrique, muito provavelmente no compromisso contra o Internacional e também naquele compromisso diante da equipe do Flamengo. Aí é o jogo da Copa Libertadores da América. Por falar em volante, o Cruzeiro tá nessa disputa aí pelo Zé Lucas do Sport, jovem volante, 18 anos, tem Flamengo forte na parada, tem 2 clubes do exterior e o Cruzeiro tá ali. Tem conversa em andamento, vamos ver onde vai parar essa história, mas a jovem revelação do esporte realmente entrando aí na pauta do Cruzeiro. Tá falado, pessoal? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.